Oi, Eduardo, boa noite. Tá aí, obrigada por entrar, pela participação. Tô colocando aí nos comentários o tema da nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos da separação. Boa noite. Aguardar aí o pessoal entrar. Manda aí, encaminha aí para o pessoal que vocês conhecem para participar da live. Boa noite. Olá, Felipe, tudo bem? Obrigada aí pela participação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos polêmicos sobre a pensão alimentícia. Pois bem, vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Karine Verbiger, sou advogada e Master Coaching. E estou fazendo conteúdo para ajudar as pessoas que estão passando por uma separação, um divórcio, um término de relacionamento. E um dos pontos que a gente sabe que necessariamente vamos ter que enfrentar numa separação são as questões que envolvem até a área jurídica, que é pensão alimentícia, guarda, e hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Aspectos polêmicos que sempre surgem dúvidas, que todo mundo uma hora se depara sobre essas questões. Então quero trazer um pouquinho sobre essas questões e abrir participação para o pessoal tirar as dúvidas, né, que tiverem aí sobre pensão alimentícia. Vou esperar um pouquinho mais aí o pessoal entrar. A gente sabe que quando passa por uma separação, né, o mundo ideal é a gente buscar sempre a conciliação, né? Buscar tentar resolver as questões de forma consensual. É a melhor coisa que a gente faz, evitar o litígio, o conflito, principalmente quando envolvem crianças, porque as crianças sofrem muito quando fica mágoa, fica briga no meio da relação, né, no fim da relação. Então é muito importante a gente começar por essa questão, pela busca do consensual, né, a busca do acordo entre as partes. Então aí hoje, para falar um pouquinho sobre a questão da pensão alimentícia, eu convidei uma grande amiga que é especialista na área de direito de família, advoga nessa área, é professora e doutoranda em direito de família. É a Benigna Teixeira, que vai vir aí participar dessa live com a gente para tirar as dúvidas e responder perguntas sobre essas questões mais polêmicas do direito de família e da pensão alimentícia. Então, vou convidar aí Benigna para entrar, para participar. Estou chamando ela. Oi, Boa oi. noite, tudo bem? Tanto tempo, né, minha amiga? Primeiramente, quero te agradecer aí você ter aceitado esse convite, né, para falar um pouquinho aí da sua experiência, desse assunto tão polêmico. E matar a saudade, faz muitos anos que a gente não se fala, né? Eu acho até que as últimas vezes que a gente se falou foi justamente sobre esse tema. Foi para tirar dúvidas e debater sobre esse assunto, né? É verdade, faz um tempo mesmo, né? Nossa, a gente nem percebe, mas aí quando veio a pandemia, né? Aí agora mais ainda que a gente está assim no virtual, a verdade é essa. Distancia, mas aproxima, né? A gente aproveita essa oportunidade de se aproximar também, que facilitou aí pelo online. Você está Sim, bem, amiga? estou bem. E você, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Pra ver que tá bem. Amém. Quero agradecer o convite, né?
É até Uhum. bom que a gente, né, se vê de novo e para falar sobre Uhum. essa temática que eu acho que muita gente tem algumas dúvidas, né? Sempre E tem. dependendo de como tá a situação, aí realmente aparecem outras dúvidas que você nem imaginava que aconteceria. Mas eu já quero Uhum. agradecer o convite e tá todo mundo que está aqui também presente para ouvir essa temática super importante que faz parte aí do dia a dia. Não adianta, é do dia a dia mesmo. Exatamente. Para quem tem filhos, né, e está passando por uma separação, volta e meia vai se deparar com esse assunto aí em algum momento, né? Vai ter necessidade. É verdade. Então vamos lá, vou trazer umas perguntinhas aí para a Benigna, a princípio, para ela tentar esclarecer um pouquinho alguns aspectos e depois a gente abre para as perguntas aí, o pessoal que quiser trazer dúvidas, né, casos concretos para tirar dúvida, aí a gente abre no final para as perguntas. Então vamos lá, Beni, conta para a gente, quando a gente passa por um processo de separação, é preciso aguardar a finalização do divórcio para o juiz fixar os alimentos? Acho que a Benigna está com o sinal um pouquinho ruim. Oi. Falhou um pouquinho. Você ouviu? Repetir a pergunta. Repete, por favor, caiu aqui, desculpa. Falhou bem na hora. Quando a gente termina, passa pelo processo de separação, né? A pessoa precisa aguardar o final do divórcio para pedir para o juiz fixar os alimentos? Olha, essa pergunta é muito importante e que realmente, quando as pessoas estão se separando, elas têm muita dúvida com relação a isso. Bom, não precisa, né? Até porque a gente precisa explicar uma coisa. Quando vamos dizer assim, o casal está em processo de divórcio, muitos deles ainda, infelizmente, estão com aquele olhar do litígio, da briga, do conflito. Então, se realmente tiver aquele divórcio litigioso, e no divórcio litigioso você tentar definir alimentos, guarda, tudo junto no divórcio, o juiz ele vai mandar desmembrar. Por quê? Alimentos é algo que não deve esperar por muito tempo. E uma ação de divórcio, Uhum. quando vai discutir partilha e etc., com certeza vai demorar muito tempo, né? Então, você pode, né, entrar com a ação de alimentos e definir ali os alimentos provisórios para que já garanta, né, esse valor para subsistência mesmo do menor, né, que está envolvido na história ou dos menores que estão envolvidos na história. E você, antes de abrir aqui, eu estava ouvindo você falar, Karine, e eu vou por essa mesma linha que você. A melhor saída sempre é uma conciliação, sempre é um acordo. Então, muitas vezes até começa um processo no conflito, no litígio, e no decorrer desse processo, muitas vezes eu consigo, com outro advogado, a gente sentar, fazer uma mediação, né? Com um mediador qualificado, Uhum. conciliação, ou um acordo com uma negociação assistida entre os advogados, sempre é a melhor saída, que você vai definir aí sim, né, num curto espaço de tempo, você pode definir os alimentos, a guarda, o divórcio, não só o divórcio em si, mas a parte Uhum. desse divórcio. Então você já resolve tudo, manda para o juiz homologa e sai todo mundo feliz na história, né? É mais rápido também, né? Porque quando tem um acordo não cabe recurso, né? A situação se resolve mais rápido, diminui o sofrimento, né? O desgaste emocional ali para aquela situação. O acordo é algo que foi assim resolvido entre as partes. Então, tanto, Uhum. né, pela parte do homem ou da mulher, os dois que chegaram naquele denominador comum. Então, os advogados estão ali auxiliando, amparando eles, mas quem fez aquele acordo foram os dois. Então, a melhor decisão de todas é o acordo que foi construído por eles. Não uma decisão, muitas vezes, que vem do juiz e que você também não vai ficar 100% satisfeito. Não, nenhuma das É, partes ficou às vezes 100% acontece satisfeita, isso. né? É verdade. Mas quem tem, né, quem precisa, às vezes, enfrentar o litígio, mas que eu falo que nunca precisa, mas é porque, às vezes, uma das partes querem porque querem, né? Ter aquele olhar ainda do conflito, aí, infelizmente, a gente Uhum. vai, né, para o litígio, continua no Uhum. processo, mas É, a mas mesmo
quando tem um acordo, Benito, você aconselha ter um advogado para as duas, para cada parte, ou um advogado para as duas? Porque eu fico pensando assim, se às vezes a mulher quer diminuir os custos, aproveita o advogado que está já assessorando o homem, né? Se É, isso não poderia atrapalhar, influenciar nos direitos dela. olha, é assim, se os dois estiverem bem no consenso, que foi já tudo bem colocado, os alimentos, a guarda, como vai ficar, a parte Uhum. tudo certinho, fica com um advogado. Se os dois já conversaram, tiveram um bom diálogo nesse sentido. Agora, não tá tão bom assim o diálogo, né? Mas querem um consensual. Aí eu recomendo que tenha os dois advogados. Até para não ter essa questão que você acabou de colocar, né? Às vezes a mulher está se sentindo ali, poxa, eu vou aproveitar o advogado dele, porque eu não tenho condições financeiras de ter um advogado, e vai acabar aceitando muita questão e nem vai ser um acordo muito bem feito, assim, nesse sentido, né? Porque o Isso pode acordo é prejudicar o interesse até das crianças, né? isso. E aí acaba construindo algo que ela própria não vai ficar satisfeita, né? Com essa questão. Uhum. E o acordo tem que lembrar que depois para mudar, depois que fez o acordo, né? Se quiser mudar a situação, vai ter que mostrar para o juiz que a situação mudou, né? Totalmente, é isso mesmo. Aí teria que mudar, para mudar, tem que mostrar para o juiz que mudou, ou que houve quebra no acordo, né? Para você ir Uhum. para ação executiva. Então, assim, o acordo realmente por isso que ele tem que ser construído pelas duas partes, para não ter nenhum problema Uhum. com discussão. Porque o que muitos acabam lá na frente, às vezes, alegando, né? Que não participou do Uhum. acordo. Por que não participou do acordo se estava ali presente resolvendo a situação? E aí você vai ter que provar, e brigar, e vai de novo, vai ter que usar o judiciário, vai ficar lá, né? Se esquentando com Aí isso. então vai caindo o desgaste, né? Os É, custos e o desgaste. Depois é, ainda corre o risco de não conseguir, né? É, e aí tem essa questão que as pessoas precisam ver. Mas assim, na prática, o que eu tenho visto? Todo mundo que Hum. resolve ir pelo acordo, você não vai Uhum. ter uma incidência dessa, ou seja, você fez o acordo, você não vai ver o pessoal que fez o acordo batendo de novo nas portas do judiciário para tentar resolver aquela questão que já foi dado o acordo. Assim, de 0 a 100, acho que um que vai acontecer isso, no máximo. E mesmo assim, algo assim que vai ser algo bem excepcional e que você tem que mostrar que houve um vício, ou seja, algum erro, alguma coisa bem, né, que você tem que demonstrar para o juiz, porque o juiz geralmente não faz anulação de acordo, não. Não tem essa, não. É. Ou que mude muito a situação, né? Às vezes muda a situação financeira de um dos dois ou dos dois, né? E precisa de um ajuste aí no valor da pensão. Aí sim, aí o que acontece? Se mudar a situação financeira de um de outro, aí você vai ter que se lançar mão. Se não teve um acordo, né, entre Uhum. pode fazer outro acordo em razão dessa mudança de alteração financeira. Se eles quiserem, eles podem fazer esse acordo, né? Vai lá, faz um Uhum. acordo, aquele acordo que tem menores e pede para o juiz então homologar esse adendo aí, que é realmente aumentar ou diminuir o valor da pensão. É sempre aberto o judiciário nesse sentido. Se verificar que não está Aham. o direito do menor, se está realmente ali com a proteção do direito do menor, o Ministério Público olha, vê que está tudo ok, não tem problema nenhum. Mas Uhum. não teve um diálogo, não está tendo conversa, e a pessoa mudou de situação financeira, e você está vendo que está tendo problema, aí você vai entrar com uma outra ação. Aí vai lá, entra com aquela ação revisional de documentos, aí você tem que provar da mudança da situação financeira. Além de provar a situação financeira, você vai ter que mostrar outros elementos ali, porque não é só a alteração da situação financeira, você tem que mostrar a alteração Uhum. financeira, outras questões que estão envolvendo aquele conjunto ali de elementos Uhum. para realmente mostrar que há sim uma necessidade de alterar o valor da pensão, né? Uhum. Legal.
Então tá, vamos passar para outra. A gente já até a primeira questão ó, já foi respondida, né? Benigna falou que não precisa concluir o processo de divórcio, né? Que até é mais interessante que se faça num processo à parte, para poder dar mais celeridade e já poder pedir os alimentos provisórios, né? Na segunda questão é o que fazer no caso de não saber o paradeiro do pai alimentante. Isso é comum também, isso é muito comum. A gente acha que só E aí, acontece ele sumiu, como é em que cobra, né? novela. Tem gente falando, não, isso só acontece em novela, não existe isso não. Existe, existe. Acontece, então, quando o pai some, né? A verdade é essa. O que acontece? Então, muitas vezes, a mulher, né? Ou até às vezes o pai que fica com a criança e a mulher que também acontece essa situação. Mais raro de acontecer, porém, pode acontecer. Então, quando o pai some, por exemplo, a mãe, né, ela não fica impedida de pedir os alimentos para o filho. Então, ela pode pedir os alimentos. Então, a gente hoje tem meios para que ela possa encontrar esse pai. Se ela não conseguiu achar ele no Google, né? Então, se ela não conseguiu, botou lá no Google, não conseguiu achar ele no Google, porque não deu, né? Foi nas redes sociais, deu uma pesquisada ali no Instagram, não conseguiu achar ele de jeito nenhum. Aí, pode ela entrar com uma ação de alimentos e pedir que seja ele localizado. E aí pede para o juiz, né, que tente localizar ele pelos dados que ele deve ter em contas bancárias. Então, pede para que seja remetido um ofício para o Banco Central, por exemplo. Ou pede para o Ministério do Trabalho, para ver onde é que ele tem registro de trabalho. Então, você pede para o oficial do Ministério do Trabalho, você consegue ver a questão do registro de trabalho. Tem também como você pedir que o juiz mande um ofício para as operadoras de cartão de crédito, que também é uma outra boa opção, né, de você conseguir encontrar o endereço dele. E várias outras opções que a gente tem, que a gente pode tentar. A Receita Federal consegue pedir informação de endereço? A questão da Receita é mais um pouco delicada. Até quando você vai pedir para o Banco Central para ver onde tem contas bancárias dele, o juiz vai lá e... Na Receita pode até ser, mas assim... tem juiz que fala, não, tentar outros meios. Ou se você põe vários e acaba que vamos deixar mais para depois. Mas é possível também, pela Receita é possível, né? Lá no Ministério a gente recebe, às vezes, ofícios pedindo informação, se ele tiver no cadastro único, né? Os juízes oficiam para o Ministério da Cidadania para saber se tem... saber os dados, se está no cadastro único e saber informações pessoais, né, endereço e tal, também. Sim, sim. Banco Central, Receita, o geral que você consegue identificar. Por exemplo, você vai no Ministério do Trabalho, né? Você pede para no Ministério do Trabalho se tem algum vínculo trabalhista. Então, ali você também faz uma varredura. E se ele tiver um vínculo trabalhista, é excelente. Porque daí você já sabe onde ele trabalha, tudo direitinho, já pede para que seja descontado em folha de pagamento. Só que hoje as relações... Facilita duas informações, né? Informações. Para mim, é melhor do Ministério do Trabalho. Mas, no entanto, a gente vive também hoje uma mudança nas relações trabalhistas. E essa mudança das relações trabalhistas é geralmente, realmente, as pessoas que são mais, vamos dizer assim, empreendedoras, pessoas que têm projetos, vínculo trabalhista, ou que têm empresa. Por isso que o Banco Central aqui nesse momento é ótimo, porque ele também vai conseguir ali ver, nem que seja no nome da empresa, alguma coisa, que às vezes eles colocam o mesmo nome deles, é o nome da empresa. E pronto, aí não fica difícil. Aí você consegue achar, aí fica fácil, né? Então você também consegue. Então, assim, tem vários meios de você conseguir. E hoje, realmente, a gente fala assim, se você não conseguiu achar no Google, não conseguiu achar no Instagram, no Facebook, porque são as maiores redes sociais que a gente tem hoje, né? Então, e quando acha nas redes sociais, Benigna, como é que a gente faz para conseguir o endereço? Porque para entrar com a ação vai precisar de intimar, citar para eles. O que acontece? Geralmente, quando a gente acha nas redes sociais, você já vê, informam onde trabalha. Ia ver um arroba fundador tal, de tal lugar. Aí quando você vai lá no arroba fundador tal, você pega o endereço todinho da pessoa, né? E aí tem relação do trabalho, porque geralmente, se não tem o arroba, né, que é o fundador tal, né, do empreendimento,
você vai achar nas fotos que eles marcam o local de trabalho. Ah, É ótimo. Então, você consegue achar tudo. esse Então, dá aí, esse certo. aí é um fugitivo falho, né? Que ele vai e deixa um monte de rastro. Não, pensa. Hoje, rede social, para os processos, principalmente de alimentos, essa área de família, a gente acha Uhum. coisa. Dá para ver tudo hoje. Hoje a gente consegue pegar tudo. Porque dificilmente não vai ter rede social, né? Dificilmente. Show de bola. Então, vamos para a terceira pergunta? Vamos para a terceira A pergunta. terceira pergunta, agora a gente está partindo do pressuposto que já foram fixados os alimentos, já está tudo certinho e tal, mas aí o alimentante não paga. Ele não está pagando, está em débito há um mês, 2 meses, e aí o que fazer? Quando Ah, ele... é. Essa é uma outra questão importante. Porque é o seguinte, olha só. O alimentante não paga. O juiz foi lá, fixou os alimentos e ele está em débito, né? O que Uhum, você vai fazer? A gente primeiro vai tentar um acordo, mas vai ser difícil, né? Em razão da pandemia agora, muitos acordos a gente conseguiu fazer por conta da falta de trabalho mesmo, né? Muita gente perdeu o trabalho, uhum, começou a ganhar menos por conta da pandemia, porque aham, diminuição e tudo mais do trabalho, né, que exercia. Mas o que a gente faz geralmente? Está em débito, deu um mês que está em débito, não pagou, o alimentante já pode executar, né? Já executa. E essa execução de 1 a 3 meses, a gente já pode fazer aquela chamada execução rito-prisão, né? Aquela execução que se você não pagar, então, meu amigo, você vai preso, né? Então, uhum. essa possibilidade. Então, até 3 meses, se ele está em débito, o alimentante pode ir lá e entrar com essa execução, dizendo que se você não pagar nos dias, né, prisão. A ideia mais ou menos é essa. Então, Mas a quer dizer, prisão tem que aguardar os 3 meses, né? não precisa guardar os 3 meses, não precisa. Hoje Não a gente precisa mais aguardar. Pode não, pedir, a prisão hoje já pode ser decretada com 2 meses de débito. quem já pode pedir prisão, entendeu? Ó. Hoje a gente tem Uhum. TJ nesse sentido. A interpretação do CPC de 2015, do rito hoje também vai nesse sentido. Então, tá um mês, Uhum. viu que tá ali, é um mês, né? É contemporâneo no sentido assim, não é, né, muito atrasado as prestações, é a prestação mais atual. Pronto, você já faz o pedido de execução e já quiser, vai para o rito prisão. Só como eu disse para você, a gente está no momento da pandemia, então a gente teve aí uma norma o ano passado em que essas prisões de alimentos elas estavam assim suspensas por conta da pandemia. E aí, o que Uhum. estava acontecendo? Essa prisão de regime fechado, ela estava acontecendo em casa, prisão domiciliar. E aí eu pergunto, nem cosquinha vai fazer, né, para o devedor de alimentos. Vai ficar em Já casa, na pandemia pode da época ficar ficar em lá, casa, né? geladeira, computador, né? Tá numa boa na casteira, ele tá preso, e não vai acontecer nada, e não vai continuar pagando alimentos. Então, você precisa observar isso na situação que a gente está vivendo. Então, assim, nesse caso, não seria interessante pedir o rito prisão. Então, a gente vai lá para as medidas atípicas executivas, você vai lá para uma medida atípica mais, né, de Uhum. uma restrição dele. Então, ficou muito na Uhum. moda a questão, né, de você pegar o passaporte dele, então você também não viaja. Aí, na pandemia, quando a gente estava bem na época que estava tudo isolado mesmo, ele também não fazia nem cosquinha para ele, porque não ia viajar mesmo, né? Nada É. funcionando. Aham. Mas hoje o aeroporto Já. está funcionando, então já está perfeito, né? Aí de pegar Uhum. passaporte, de pegar carteira de motorista também. E aí você vai buscando essas medidas típicas para poder ali restringir assim o devedor de alimentos a ponto dele, né? Peraí, né? Eu vou ter que pagar, né? Uhum. Para ver se coage ele a resolver a situação, né? E tem muito também hoje que a gente pesquisa e que acontece também, temos muitos devedores de alimentos que têm negócios digitais. Aí fica mais fácil ainda de Uhum. cara desse quando ele tem negócios digitais.
Então, às vezes, é um influencer da vida que você vai lá no YouTube e pede para bloquear, vai pegar o dinheiro ali, bloqueia o Ah, valor, interessante. né? Então, assim, hoje a gente tem Aham. vários caminhos, vários meios, por conta de ver que a prisão ali dos alimentos por si só, a gente está vendo que não tem muito efeito, principalmente nesse momento da pandemia. E que a gente teve Uhum. essa norma que vigorou até outubro, final de outubro do ano passado, ela estava valendo Uhum. ainda. E foi aí que a gente Aham. trabalhou mais as medidas atípicas executivas. Legal, é o bom que estão surgindo novidades, né, de medidas para poder tornar a determinação do juiz mais eficaz, né? É, muito. Muito legal agora saber que tem essas alternativas para poder resolver. E tem Isso. também aquela execução normal ainda, né? Se pode executar o carro, os bens da casa É, dele. isso. Aí você vai por esse caminho. Mas é porque quando tinha o rito da prisão, a prisão é a ideia de você fazer a coerção ali mesmo, forçar para ele fazer o Era mais pagamento. eficaz. E às vezes você vê que isso antigamente dava muito assim, Uhum, efeito. Quando a gente não estava na pandemia, a gente via que dava efeito uhum, porque a família se mobilizava, a família juntava uhum. dinheiro e ele saía de lá. A não ser que É isso para amigo, né? Dá um jeito. um jeito, pede empréstimo para todo mundo, junta, faz uma vaquinha e tirava ele de lá. Mas aqueles Uhum. que estão acostumados a entrar e sair, né? Então, para eles era tipo assim, vou ficar mais um mês aqui, então tá bom, né? Mas a gente precisa pensar, né? Repensar, ué, isso está fazendo efeito? Vai dar certo para esse cara que já foi 2, 3 vezes? Aí você também pode lançar as medidas atípicas, né? E você atrapalha Uhum. muito a vida dele nesse sentido. Para tudo, né? Hoje em dia a gente consegue fazer tudo, até sujar o nome dele, né? Hoje em dia a gente consegue também botar no SPC, Interessante. nada. Isso aí já era uma construção jurisprudencial e hoje está específico também no nosso CPC, essa possibilidade, né, de protesto que a gente tem, né, no CPC. Então, assim, a gente tem vários caminhos a seguir, né, porque se ele ficar em débito e não quiser pagar, né, infelizmente, de uma maneira voluntária, aí você vai realmente precisar buscar o judiciário pedindo para o juiz aplicar essas medidas. É, e se tiver diálogo, assim, é sempre bom que tente o diálogo antes, né, de buscar as vias judiciais, porque às vezes numa conversa você consegue resolver ali, evitar uma judicialização que aumenta o conflito e os atritos, né? É Se tem importante. criança no meio e começa muito atrito, depois quem sofre são as crianças com essa falta de diálogo, né? Com as crianças que sofrem. O ano passado, eu tive situações de clientes que estavam em débito, e foi então que eu fui buscar a outra parte. Olha, vamos sentar aqui para conversar. Ele está em débito por quê? Uhum. Porque perdeu o cliente, ele é um profissional liberal, perdeu o cliente, a situação econômica dele hoje é outra. Vamos fazer um acordo transitório até essa pandemia passar. Tudo que a gente tenta resolver no diálogo, né, negociando, é muito melhor. Então, eu consegui, no ano passado, resolver isso para alguns clientes, né? E isso foi muito positivo, muito positivo. E eu brinco até com colegas que eu falo assim: quem colocar meu nome no TJDF para ver quantas ações judiciais hoje eu tenho, não tem quase nada, porque eu resolvo tudo no escritório. Ah, muito melhor, né? Quando eu vou para lá, eu vou para homologar, ou foram situações que realmente não teve um acordo e que a gente teve que Uhum. usar o judiciário. Né? Então, assim, aí eu uso o judiciário, uso todas as técnicas que a gente tem que usar, né, como advogada, né, que você sabe, e aí a gente vai mesmo, né, para o processo que não tem como pra gente, não tem como fugir. Aí eu falo, bom, aí agora eu ponho em prática todo o meu conhecimento aí de mais de 10 anos de advocacia. Aí vamos embora. É, você especializou também, né, Benigna, sobre nessa parte de mediação para buscar os acordos, né, a conciliação. Sim, É aí eu importante aí buscar um profissional também que tem experiência com isso e conhecimento, né, para fazer da melhor forma.
Não, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui enxergar a nova advocacia. E aí, com o novo processo civil, que eu também sou professora de processo civil, né? Então, Uhum. percebi que a gente tinha um CPC, um código, totalmente hoje, de 2015, voltado para uma cooperação. Então, a gente não tem mais código, né, da briga, do conflito. A gente tem um código que te faz todo um mecanismo para você, ó, te dá os mecanismos, as linhas gerais aqui para você resolver de uma maneira consensual. Essa é a nova advocacia. Uhum. E aí, muitos Legal. códigos infelizmente, não entendem isso ainda, né? Mas o futuro é esse. Com certeza, né? É até para solucionar os conflitos de forma mais célere, né? Porque aquela justiça que ficava 10 anos, 5, 10, 15 anos, às vezes não resolvia nunca. E depois de muitos anos você ganha, mas não leva, né? Você tá bom, ganhei agora, mas não consigo receber. Estava E é realmente muito a defasado. tensão, o desgaste, né? E família, o Uhum. desgaste é muito maior, porque trabalha o emocional, né? E a Com família, certeza. e as crianças, como você falou, as crianças também estão no meio da história. E o casal muitas vezes não consegue enxergar isso. Fala, gente, peraí, tem meninos, crianças no meio, os filhos que precisam estar longe dessa confusão. E por mais que eles falam, mas eles não vão estar sabendo que está tendo processo, mas as crianças sentem. Vai ver a mãe triste, Porque vai ver o respinga no pai com raiva emocional, né? também triste. É o emocional. Emocional. Muitas vezes os pais se afastam porque estão com raiva daquela situação e acabam se afastando dos próprios filhos, né? Porque não conseguem ter esse equilíbrio emocional, essa clareza. Isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. E assim, esse choque que às vezes eles não têm que ter, sabe? E às vezes Uhum, vem de forma dolorosa, porque vem na forma do filho, né? E o filho depois uhum. mostrando ali, ó, opa, peraí, né? Olha a situação que tá aqui. Às vezes é o próprio filho que vai ter que entrar no meio da história. E aí, às vezes, É, dá aquele clique no pai ou na mãe e fala, eita, realmente não é por aí, né? Tá, é. vamos pensar melhor. Mas é difícil, né? Porque o direito de família, eu falo assim, você trabalha com emocional, o advogado é meio psicólogo também. É, O praticamente psicólogo, emocional né? está muito ali. É a parte mais sensível do direito, é o direito de família. É a parte mais sensível. Porque quando eu estou lá com o empresário, no direito empresarial, lá a gente fala de dinheiro. Da empresa, É. dinheiro que tem que estar rodando, que não pode gastar isso, que não pode ser aquilo. Então, ali a sensibilidade do empresário é o dinheiro, mas eles são bem mais assim, objetivos, tal. Não tem negócio de Uhum. sensibilidade igual do direito de família. Não, quando eu estou no direito de família, a conversa é diferente. O trato é mais humanizado, é tudo muito mais diferente, né? Ah, então, por mais que já esteja amadurecida a ideia da separação e o casal tenha decidido de forma harmônica separar, sempre tem uma dor, né? Sempre tem uma quebra, uma perda, e aí vem aquele monte de questões para resolver depois. No meio dessa dor fica aquela confusão, quando não vem a raiva também, né? Muitas vezes tem uma raiva por uma mágoa, alguma coisa que aconteceu. E não dá para esperar processar esse sentimento, né? Você tem que, no meio desse sentimento, de tudo isso acontecendo, você tem que resolver essas questões também, da pensão, da guarda, do divórcio, né? Não tem como adiar. Não tem. Muitas vezes, vamos dizer assim, você não está ali preparado para poder resolver isso. E Uhum, muitas respostas que são dadas não são aquelas respostas racionais. Elas estão sendo levadas de uma maneira totalmente emocional. Totalmente emocional. uhum. E aí o advogado tem que ajudar com o filtro. Agora, se for aquele advogado que pega o emocional e traz para ele, se envolve junto, aí o advogado está deixando de ser técnico e nem está ajudando a parte. Ele tem que fazer o filtro. Ele tem que estar ali para Tem. auxiliar. Ele vai fazer um tratamento humanizado, mas a partir do momento que ele faz tratamento humanizado, não significa que ele também está se envolvendo na história e pegando as dores para ele também. Então, ele É, faz o tem que tomar atendimento, esse cuidado. ele está ali para dar o apoio, para auxiliar,
mas ele não pode entrar na emoção também, porque aí o trabalho dele também não fica técnico e não vai conseguir sair do lugar. E aí vem aquela briga e não consegue mais enxergar nada, e é conflito atrás de conflito. Aí, até o advogado Com entra no meio. certeza. Toma coisa para não alimentar, né? Porque às vezes a gente leva para o lado pessoal e começa a alimentar aquele sentimento de raiva, de mágoa, né? Da parte, que Que não também é não é bom, legal. não faz bem nem para a saúde, né? Isso, né? Tira isso. É, com certeza. Então vamos lá. A quarta pergunta é: e agora? Se o pai estiver desempregado, que é uma situação que você estava comentando aí bem, está bem comum agora na pandemia, né? Que tem muita gente perdendo emprego. Como é que faz para cobrar esses alimentos, se ele não tem um vínculo formal? Pois é, aí até volta um pouquinho do que eu falei, né? Tentando complementar Uhum, também. A questão da pandemia é que, infelizmente, muita gente perdeu emprego. Então, a gente sabe que a economia está nos altos e baixos. Infelizmente, a gente está nessa situação. Então, você tem duas vias aqui, né? Você vai lá para a execução, tentar pegar o que não tem, né? Ou você vai dialogar uhum, para fazer uma negociação com ele. A verdade é essa. o melhor caminho. Pois é, porque se você for para o litígio, você não tem nem. Assim, você vai lá e pede uma prisão. Aí hoje tá, tudo bem, aí vai alegar que está tendo a pandemia, embora o decreto ainda, né? O decreto já acabou, né? E etc. Mas ainda Uhum, estamos em fase de pandemia, não dá para colocar no sistema penitenciário, que seja cumprido em regime uhum, domiciliar. Então, muitas vezes, o juiz ele vai dar o regime domiciliar. E aí a gente volta para aquela uhum. questão. Ele vai estar em regime domiciliar. O que vai acontecer? Ele vai ficar dentro da É, casa dele? Não vai fazer nada? Aí ele vai ficar dentro da casa dele, ele não vai conseguir trabalhar, dependendo da profissão dele, ele não vai poder não sair de vai casa, ganhar não vai nada. poder gastar nada. Hoje, realmente, a gente está no home office, mas não é todo mundo que está em home office, não é todo trabalho que permite estar a pessoa no home office. É. Então, em casa, ele não vai conseguir nada. E então, ele vai conseguir pagar a pensão. Então, ele vai ficar preso dentro da casa dele sem fazer nada. Então, Uhum, precisa botar na balança que, opa, peraí, acho que ir lá para poder executar e pedir para ele ser preso não vai ser uma boa. Vamos ver as outras alternativas. Quais são as outras alternativas que a gente tem? Aí, dentro dessas outras é. alternativas, fazer uma negociação, tudo bem. Você estava pagando R$ 1.500 de pensão, por exemplo. Então, vamos tentar agora, durante a pandemia, vamos fazer essa negociação por R$ 1.000. Vamos ceder dos dois lados, a parte aceita, vai diminuir o custo aqui, vamos para R$ 1.000. Ou se não, não deu certo. Então, vamos lá para aquelas medidas atípicas, né? Então, você pede lá para executar, vamos para as medidas atípicas. Se não tiver bem para ser penhorado, vamos lá, pega lá a carteira de motorista dele, pega tudo dele. Tenta resolver essa Eu questão. estou pensando aqui que o alimentante também pode tomar uma iniciativa, né? O alimentante, diante da dificuldade, pode já procurar um Sim. pedido de fazer um pedido de revisão de alimentos, fazer uma proposta já para evitar aquele acúmulo daquela dívida, né? Para não complicar Sim, mais. com certeza, né? O alimentante, o primeiro passo, né? Que eu falo assim, os alimentantes conscientes, né? Os conscientes Uhum, que vão correr atrás para realmente ali resolver a questão. Eles vão pedir para que seja revisão de alimentos para poder diminuir ali o valor de alimentos dele. Nem que seja de uma maneira uhum. transitória. Pede ali para o juiz, como uma medida excepcional ali, durante o período X, que seja baixado Já o mostra valor. o papel dele, né? Mostra que ele está Mas isso não interessado impede em resolver. isso, mas isso não impede de uma negociação extra que depois leve para o juiz e que o juiz ele passe para o Ministério Público, tente homologar durante o período X, que é o período da pandemia, Uhum. e você homologa naquele sentido, quando tem menores envolvidos, você precisa sim sempre levar para o juiz homologar, né? Então, assim, Só não pode ficar sem pagar nada, né? Não é porque está isso. desempregado Então não totalmente pode que ficar também não vai pagar nada. isso. Então, você pode muito bem fazer essa negociação no escritório com os advogados e pede, atravessa nos alimentos que já foram fixados, ó, em razão da pandemia, aconteceu isso e assado. As partes, então, acordaram que durante a pandemia o pagamento vai ser feito no valor de tal. Após a pandemia, volta para o valor normal.
não tem problema nenhum. Se está ali Ah, preservando o direito, não tem problema algum. E outra coisa, os dois estão de acordo. Você acha que o juiz vai se é. meter na questão do acordo que foi feito pelos dois? Porque as pessoas precisam entender, Uhum. família, se as partes fizeram acordo que é relacionado à vida privada delas, você está usando o Uhum. Estado ali para poder homologar uma situação que muitas vezes você está pedindo para homologar porque tem menor envolvido e que precisa passar para o Ministério Público. Porque senão você vai lá para o Aham. judicial. Você resolve tudo no judicial. Em 3 meses, você está Uhum. com a partida, se estiver tudo pronto, tá tudo bonitinho, tu faz um cartório, sai feliz de lá e ó, beleza. Né? E olha que já tem cartório pelo Brasil que está aceitando fazer divórcio extrajudicial com alimentos e com tudo mais. Tem provimentos aceitos É quando tem mesmo. o menor envolvido. A gente tem, por exemplo, na Bahia, no estado da Claro. Bahia, está fazendo isso. Então, tem uns estados Uhum. que estão fazendo isso. Infelizmente, o DF não está ainda, né? O DF a gente precisa pedir para o juiz Uhum. passar para o MP e tal. Aqui não está ainda acontecendo isso, não. É, mas vai evoluindo, né? Daqui a pouco chega aí no Distrito E a Federal gente já também. está nisso. Nós já temos alguns estados aí que já avançaram Uhum. nesse sentido. E, inclusive, na pandemia, provimentos aprovados na pandemia, para poder facilitar a vida de todo mundo. Uhum. Aumentar a celeridade também, né? Com esse E tanto de aumentar, demandas aí que eu... e aumentar a celeridade, que é o que eu levanto sempre a bandeira, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas não entendem isso. E sabe, o tanto que demora, né? é, tem Verdade. processo que você fala assim, meu Deus do céu, é um caso tão simples, mas você teve que levar para o Uhum. judiciário. E tá lá há 5 anos, uma coisa assim básica. Às vezes, por exemplo, o Estado está devendo, mas a burocracia é tão grande do sistema que você tem para Uhum. o RPV e blá, 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 blá. Demora 5 anos é para o juiz pedir, fazer a requisição do RPV, né? Uhum. Os alimentos. Aham. Depois demora não sei mais quanto tempo para sair esse dinheiro. Coisa que você olha na lei e fala, nossa, mas na lei dizia muito menos, né? Pois É, é, pois é, né, não é rápido assim. não é tão rápido, não só a burocracia, está atolado o judiciário, você tem que entender isso, que está atolado o judiciário, tá? Então, isso as pessoas Tá? precisam refletir, infelizmente. Mas a gente Com está aí, certeza. tentando romper a cultura do litígio. Isso aí. É, temos uma quinta pergunta. E se o pai, Vamos lá. que tem, o pai começa uma nova família, tem outros filhos nesse novo relacionamento, ele pode pedir para baixar a pensão alimentícia do Quando filho do primeiro, né, relacionamento lá? Isso, quando o pai ele tá com outro relacionamento, aí constitui uma família para saber se ele pode pedir uma revisão. Bom, é o que eu sempre falo, pedir você sempre pode pedir, né? A questão é o juiz aceitar. Mas a questão é, ó, Pedir, pedir tudo, né? tudo, né? O juiz é que tem que aceitar. Eu sempre falo isso. Porque tem uns que chegam e falam assim, não, fazer isso que é causa ganha. Eu falei, ó, meu amigo, causa ganha não existe. Advogado que fala que é causa ganha, desconfia, tá? Porque não é bem assim. É. Olha, tudo isso é muito avaliado num contexto de provas que tem ali. Então, por exemplo, se tem mais um integrante da família, o pai ganha muito bem, né? Então, vamos supor que Uhum, o pai ganha, vamos supor que o pai ganha mais de 15 mil reais, tá? O pai ganha mais de uhum, 15 mil reais, tem mais um filho, e aí vai lá e pede a revisão de pensão de alimentos para baixar o valor dos alimentos, mesmo sabendo, né, que a mãe tem condições e etc. Nesse contexto, em que o pai tem condições ainda de continuar fazendo o pagamento, né? Será que o juiz vai baixar com uma revisão de alimentos só pelo fato, por si só, dele ter mais um filho? Não, se ele tem condições financeiras ainda de estar arcando, não vai ter essa questão da revisão. Eu falo que hoje o uhum. pedido de revisão de alimentos é um dos pedidos assim mais difíceis de você conseguir um ok do tipo o juiz autorizou que seja feita uma revisão de alimentos. Até mesmo em casos em que pais estão desempregados, porque hoje a gente também tem entendimento que o desemprego por si só
não significa que vai parar de pagar pensão. Não vai, não Uhum. vai. É, Só acha que não é não precisa causa, pagar nada, né? isso não é causa por si só. Então, tudo deve ser analisado de acordo com o contexto de situação financeira, né, da possibilidade desse pai ainda de continuar arcando, com a questão da necessidade dos filhos, que ele também não pode Uhum. baixar o padrão de vida dos filhos, dos alimentos, porque teve mais um filho e ele tendo ainda condições financeiras. Agora, o que, que muda? Qual que é a mudança de cenário aqui que essa revisão de alimentos poderia, sim, ser provida aí, né? Se o Uhum. pai, por exemplo, ele tivesse, ele ganhasse 15 mil reais e ele realmente saiu desse emprego e agora ele ganha 5 mil reais. E a pensão que Uhum. era realmente, chegava mais ou menos a 3 salários mínimos. Ele ganhando 5 mil reais. E a pensão que ele dava para os outros 2 filhos, por exemplo, 3 salários mínimos, e agora com mais um filho, opa, peraí, houve uma mudança substancial de vida, da vida financeira dele, da possibilidade Uhum. de pagamento? Sim. Aí houve uma mudança substancial da vida dele. Então, se houve uma mudança financeira Entendi. muito grande, aí sim, essa revisão de alimentos, ela vai ser, né? Tem uma tendência aí dela ser julgada como procedente, sim. Então, você está vendo que é situação no contexto financeiro. Então, não é somente, porque agora eu tenho mais um da família, vou pedir revisão da alimentos. Não, peraí, como é que está a sua situação financeira hoje? Porque isso é o que o juiz vai verificar ainda na revisão de alimentos, o binômio da necessidade e possibilidade. Ele sempre vai olhar aí os alimentos. Eu fiquei imaginando a situação contrária. Imagina se o juiz baixar a pensão dos filhos, dos alimentados, né? Só porque teve um outro filho, né? Ou outros. Eu fiquei imaginando a situação contrária. E se a mãe teve outros filhos, fala assim: olha, agora está mais difícil a minha vida porque eu tive outros filhos. Eu posso pedir para aumentar a pensão daqueles outros, né? Do outro pai? Que não é responsável, quando você vê dessa forma, você vê como esdrúxula é você querer transferir o ônus para o outro alimentante, né? Sim, sim. E é isso aqui é o problema, né? Uhum, E muitas vezes, assim, a gente vê muitas situações, né? Nas questões uhum, alimentares, vamos dizer assim. São várias situações que a gente vê aqui. Então, você vê a situação da mãe que realmente ela doou a vida dela inteira para cuidar dos filhos e ela uhum, tem ali agora está tentando se posicionar no mercado de novo e está com dificuldade. Ela tem ali os alimentos do filho, dos filhos às vezes, que não vai nem mexer. Então, uma situação assim totalmente diferente daquela mãe uhum, que já tem um trabalho que ganha bem, ou que nem ganha bem, mas que tem um trabalho, mas que ganha razoavelmente, que ela consegue uhum, a situação financeira, mas vai ter os alimentos certos, porque a escola das crianças está certa com os alimentos que o pai está dando. E aí a guarda que vai ter, muitas vezes, aquela guarda que é muito errado falar compartilhada, não é certo, é a convivência, né? Que tem que ter uhum, convivência com o pai, com a mãe, mas na maioria dos casos de praxe, o que a gente vê ainda no judiciário, são 15 dias, né? De 15 em 15 dias vendo pai e mãe, ou se não, só semanal, uhum, sexta-feira devolvendo no domingo. A gente não vê muito, uhum. é difícil você ver aquelas convivências alternadas, que fica uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. Isso é bem difícil da É um gente. pouco cansativo também para as crianças, né? Tem que ter uma situação assim bem harmônica do casal e da localização, né, da escola, da casa dos pais, para não ter um desgaste muito grande para os filhos. E aí, assim, tudo isso tem que ser pensado. E mais uma vez a gente volta a olhar para os menores que estão no meio da história. Porque quando são casados, não tem filhos menores, ou não tem filho, beleza, você nunca mais vai ver. Divorcia, faz ali, se tiver a partilha, faz a partilha. Você nunca mais vai ver aquele sujeito na tua vida. E tchau, vai embora. Uhum. Agora, tem criança que vai ver a vida inteira, a vida Vai. toda.
Aí, mais uma vez, o diálogo é importante, a conciliação, o acordo, a conversa é sempre importante. Porque Uhum. que vão ser para a vida toda. Então tem que ter, no mínimo, né, uma cordialidade entre as partes aqui, né? Menino, né? Depois os filhos vão crescer, vão casar, e eles vão ter que ainda ficar lá se encontrando no dia do casamento do filho, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Vão ser avós também. E aí? Não tem jeito. Vai se encontrar o resto da vida. Assim, Então, quanto tem que menos tirar a mágoa do conflitos, sempre coração, melhor, né? tirar a mágoa do coração, olhar para frente e vai cuidar da sua vida e vamos ter o melhor relacionamento possível. Ponto, é isso. Não é? É fácil de Tentar falar. lembrar, é importante lembrar sempre, né, que esse dinheiro é sempre em prol dos filhos, né? Às vezes o alimentante tem dificuldade de pensar, está sempre pensando que aquele dinheiro vai ser usado pelo outro, né? E que não vai ser usado para os filhos. E aí É, isso também é muita dificuldade de diálogo, né? sim, sim. É a dificuldade do diálogo. A gente fala que todo e qualquer relacionamento, ele nasce e morre na comunicação. Ele nasce Uhum. na comunicação. E você precisa dialogar. Então, o relacionamento acaba quando você para de falar com o seu parceiro, né? Um relacionamento Uhum. começa a conversar com a pessoa, né? Então, assim, ele nasce e morre na comunicação. Comunicação, ela é Com essencial, certeza. tá? Do relacionamento amoroso, do relacionamento de trabalho, do relacionamento do geral, ela é essencial para uma amizade, para qualquer coisa. Então, isso que É. os casais que têm, né, que estão aí se divorciando, ou que estão realmente nessas, né, nesses entraves aí, precisa olhar para essa questão e tem que ter um mínimo, né, de cordialidade. Não É. tem jeito, tem que ser. Então, ó, fica a dica já aí, ó, quando começa a separação e termina o relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a inteligência emocional, para poder Total. manter o diálogo cordial, né, um bom relacionamento e quando tem filhos envolvidos, é Pois é. fundamental a inteligência emocional, saber como lidar, o que falar, que horas falar, né, que horas abrir mão, não abrir mão. É isso mesmo. E aí, esse trabalho que você desenvolve agora, né, Carinha, eu acho essencial. Essencial, principalmente para quem é aqui da área de família, é essencial. E eu falo que hoje a gente trabalha com todos os profissionais, né? Até o É, serviço social eu ando buscando para com trabalhar no escritório certeza. comigo. Eu trabalho com todo mundo, com psicólogo, com todo mundo. Quando eu vejo que o negócio não está dando, que eu preciso de realmente conhecimento técnico de outra área, peraí, vamos ali, que eu tenho uma pessoa aqui para te indicar, vai lá nessa pessoa, conversa, faz uma terapia e a gente vai fazendo um trabalho. Aqui eu faço jurídico e você vai fazendo a sua terapia por fora, e ali a gente vai abrindo caminhos e vai melhorando e vai resolvendo as questões. Exatamente. Vou abrir aí para quem quiser mandar dúvidas, perguntas aí, se quiserem te esclarecer algum outro ponto, né? Sempre tem uma questão aí que as pessoas. Eu estava pensando agora que eu falei muito da pensão dos filhos, né? Poderia ter a pensão também da mulher, eu não sei se mais é tão comum, se ainda é É, olha costume, né, as mulheres pedirem pensão. o que que Isso tem acontece. acontecido. O Hum, que que acontece? As mulheres, quando elas conseguem pensão, na verdade, geralmente são mulheres que andaram com o marido a vida inteira de cidade para cidade, entendeu? Geralmente mulher de uhum. militar. As mulheres de Ah, militar viajam que abriu bastante, mão da vida do profissional e da carreira, né? isso mesmo, acaba não tendo a profissão delas ali no lugar fixo, porque está toda hora mudando de estado, mudando de lugar. Então, para ela que, infelizmente, né, não pôde fixar num lugar aqui e não teve como desenvolver o lado profissional delas, embora elas sejam novas, elas podem ter ali os alimentos. Só que esses Uhum. alimentos para a mulher, para qualquer situação, pode ser até não precisa ser militar, que o militar também tem um regramento específico, mulher de militar parece que tem pensão a vida toda, tem todos Uhum. detalhes, né, para a questão do militar. Uhum. Mas tem, por exemplo, empresários que viajam bastante e que ficam um tempo fora, que vai morar fora do país, volta, vai morar num estado assim, assim, assado. Tem muitos empresários também que se encaixam nessa. E as mulheres acabam acompanhando e não conseguem desenvolver o trabalho delas.
Elas podem pedir os alimentos? Claro que pode. Se elas tiverem questão de divórcio, elas podem sim pedir alimentos. Só que aí, esses alimentos são alimentos que a gente chama de alimentos transitórios, né? São alimentos ali de fase de transição da mulher. Por quê? A mulher tem força para viver, né? Então, ela precisa daqueles alimentos durante um período para ela se colocar de novo no mercado de trabalho. Né? Então, Que interessante. Ele vai dar por um determinado tempo, então, não vai ser vitalício. Isso mesmo, dá para um determinado tempo e volta depois para o mercado de trabalho. Então, é por um tempo para ela fazer um curso, por exemplo, de especialização, um curso técnico para ela trabalho. Então, a gente chama de alimentos transitórios. São esses alimentos em que a gente fala que quando a mulher tem jus ali. Porque hoje, realmente, a mulher e o homem hoje numa posição de trabalho, está todo mundo ali, ó, igual ali, né? Então, fica bem complicada essa questão. Você falou aí que a mulher de militar não consegue trabalhar, assim, eu não consegue é um pouco relativo, porque hoje, então, com o online, né, tá muito mais fácil. Eu tenho uma amiga, entrou, não sei se ela ainda tá, aquela esposa de militar, e ela é enfermeira, agora ela é coach de enfermeiros e ela trabalha. Sim. E passou a vida toda viajando aí, morando em lugares diferentes com o marido. Então, assim, não é impossível também. É claro que é uma opção de vida, né? As mulheres, às vezes, querem se dedicar à família. E E outra coisa, não é impossível. Hoje em dia, a gente tem vários cursos técnicos online que a pessoa pode fazer, tirar certificado e começar a trabalhar. Hoje a gente tem aí o Sebrae, por exemplo, de graça, vários cursos que ela pode fazer para empreender. Então, eu sei que é porque no início, até ela se restabelecer, né, se organizar, então tem isso também, né? Tem que se organizar para se restabelecer. E o emocional muitas vezes pega essas mulheres, porque a vida, o tempo que ela ficou casada e que está numa situação de divórcio, o emocional delas vai ficar extremamente abalado. E outra, se ela ficou casada, por exemplo, há mais de 20 anos, a vida dela toda foi o quê? Foi ser dona de casa. Então, muitas mulheres ainda nessa situação. Por isso que a gente fica brigando para as mulheres se empoderarem. Então, elas podem ser umas belas donas de casa. Tome cursos de donas de casa, eficazes. Façam coisas para se empoderar, por favor, gente. Então, a gente precisa colocar esse lado forte nosso de mulheres para fora. A gente precisa colocar isso para fora. Então, a gente sabe que é difícil, mas, né? É mais desafiador. Até porque tem uma fase que os filhos são pequenos que é um pouco mais complicado, né? Mas depois os filhos começam a crescer e aí? O que você vai fazer, né? Isso, aí o que você vai fazer? De jeito nenhum, né? E assim, esse estalo que às vezes dá lá na frente. Eu falo, não tem momento certo, mas você tem que ter um estalo na vida, né? E tem que ver que um dia o filho vai crescer. Se você tá feliz ali, tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tá ótimo. Mas aí, um dia, como é que vai ser quando o menino sair de casa, que já for, né, um homem grande lá, só vai fazer assim, ó, tchau, mãe, tô indo morar sozinho. Não é só pelo dinheiro, né? Pelo seu poder, sua realização, né? Você contribuir com o mundo, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, isso mesmo, de fazer alguma coisa, esse empoderamento que eu acho assim que a gente tem que ter. E você sabe que nós mulheres temos muitas funções, né? E tantas funções que realmente mais uma, se deixar, na verdade, a gente só fica fazendo as coisas de casa. Que acho que a ideia de muitos homens aí, mulher só foi feita para ficar em casa. A gente aqui realmente foi lá, né? Queimou, rasgou o sutiã e agora a gente está aqui. Um exemplo disso aí do Não Pode Ficar Parada é minha mãe, né? Não vou deixar de falar. Minha mãe é esposa, sempre foi esposa militar, né? Criou os filhos, foi dona de casa durante os anos. E quando a gente veio para Brasília e adolescente, né? Ela começou a trabalhar. Fez curso de corretora de imóveis, começou a trabalhar e depois ainda formou, fez jornalismo, formou em jornalismo. Sua mãe se reinventou. Ela é
a história da mulher, do empoderamento da mulher. Se empoderou, foi tocar a vida, né? E passou também por essa transição de receber a pensão alimentícia, né? Um período lá do meu pai, mas depois tocou a vida, né? Pois é, tocou a vida. E é assim que tem que ser, uma história de vida, né? Tem que chamar sua mãe para fazer uma live aqui de mulheres Vamos fazer a empoderadas. live com a história dela. Ela tem, dá para fazer sobre vários temas. Ela vai ter história para Empoderamento. dar exemplos sobre várias coisas. Mas é isso. Alguém mais tem pergunta? Quer mandar aí? Deixa eu puxar aqui, porque estava parado. Olhar as perguntas aqui, senhoras que se separam. Tem pergunta aí? Tem, da Daiane Marçal. Como que é calculado o valor da pensão, mesmo o pai tendo carteira assinada, mas ganha muito mais por fora? Quando ele Ah, ganha por fora da carteira assinada, né? Muitos poderiam fazer bicos e se preocupar com o que a mãe está passando. é. Mas olha o Que que ele recebe por fora da carteira, isso é uma situação bem complicada para você comprovar quanto que o alimentante recebe, né? mas o que a gente faz? Ele tem que declarar para a Receita, né? Então, no processo judicial, alegar e pedir para a Receita declaração de imposto de renda. E com base nisso, né, vai lá no percentual do quanto que ele pode dar. Na verdade é essa. E essa situação Uhum, colocada aí nessa pergunta, né, da Daiane, foi a uhum. Daiane? Essa situação Foi. é bastante comum. E aí a gente volta mais uma vez para essa questão. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa não tem só um emprego hoje em dia. Hoje em dia você tem um emprego, muitas vezes de carteira assinada, e uma renda extra, que vai fazer um outro trabalho para ter uma renda extra. Então, hoje, você tem, na verdade, três relações aí de trabalho, vamos dizer assim, no seu sentido amplo, falando, né? Então, você tem três Voltar relações. também a questão das redes sociais, né? Você mostrar o padrão de vida que a pessoa leva. Às vezes a pessoa está postando foto de viagens. Isso sim, a questão das redes sociais, mais uma vez, é a melhor prova que a gente tem, são as redes sociais, né? Porque Então, assim, você não consegue comprovar quanto ele ganha, né? o que acontece? A pessoa está com carteira assinada, diz que ganha R$ 2.000, a carteira assinada. E Dois está mil viajando pela Europa. E aí tá viajando para a Europa, mostrando lá o passaporte, né, no Instagram, vindo Um aqui, carrão, aí né? tá lá na torre, né, lá em todos os lugares, viajando pela Europa, e você fala, pô, como que essa pessoa, com R$ 2.000 que ela ganha, ela está viajando o mundo inteiro, né? Da onde vem esse dinheiro? Uhum. E aí vem a pergunta da colega, né? Que foi colocada aí a pergunta da colega, que é justamente essa. Se ele na carteira tem o valor que ele recebe, mas na verdade ele recebe muito mais, aí sim você vai ter que pedir ali, né? Para o juiz lá mandar um ofício para a Receita Federal para ver como é que está a declaração de imposto de renda dele. Porque ele vai ter que Ela declarar. perguntou como que calcula esse valor. Eu acho que pode pedir uma pensão num valor fixo, né? Em vez de Pode botar um percentual sobre o salário dele. botar o percentual, pede em salários mínimos. Então, sabendo, depois que é comprovado que ele tem outra Uhum. renda, que é declarado no imposto de renda X, que é muito mais do valor, né, que ele Uhum. recebe, então você vai pedir lá que seja, portanto, fixado o salário mínimo, ou um não, né? 3, 4 ou 5 salários mínimos, dependendo da renda que for colocado lá. Então, você vai pedir em salários mínimos, não vai pedir em percentual. E demonstrando também, né, Benigna, o padrão de vida que a criança tinha antes da separação, né, que é muito importante, Sim, porque se ele sim. já tinha um padrão de vida, ele tem que mostrar por que o padrão dele mudou, né, se mudou, isso também é Sim. importante, né, para tentar manter o padrão de vida das crianças, né, na medida do possível. Tem que manter, é o que a gente fala de novo, né, da possibilidade e necessidade aqui, mostrando a Hum. possibilidade que tem condições e etc, a necessidade do outro lado das crianças. E é óbvio, né, se ele ganha muito bem, vai deixar no colégio público a criança, então, né?
se não tem condições de botar num outro colégio, dá um exemplo, né? Não um colégio público seja ruim, não, não é ruim. Mas se ele ganha muito bem, né? Então, e aí? Como é que fica a situação aqui? As crianças têm necessidade de fazer outros cursos, de fazer um curso de inglês, de fazer, por exemplo, uma atividade física, uma natação, né? E etc. Uhum. A Daiane já Ô, Benito, respondeu. não é possível pedir, nesses casos, eu estou aqui especulando, né? É possível pedir para o juiz para consultar a movimentação bancária dele? Se não conseguir nada nas redes sociais, nada assim, mas tem uma suspeita de que ele realmente tem uma movimentação muito maior do que o que ele diz no contra-cheque. Pois é, aí O vai ter juiz que ir pode atrás abrir para o ver ETC? se ele tem empresa, né? Aí a gente entra mais em umas complexidades, mas você pode pedir, né, por meio lá do Banco Central, justamente essa questão da conta bancária aí dele também, né? Mas assim, mais uma vez falando, é delicado. Eu falo que é delicado hoje, porque dependendo da situação do que você está pedindo, em que processo, que tipo de processo você está, hoje em dia os juízes, né, tem que ficar de olho na lei da abuso de autoridade. Então, às vezes, você pedir Uhum. para É. citar a pessoa com o sistema que a gente tinha do Bacenjude, que hoje não é Bacenjude, hoje é outro nome lá, que eu já esqueci o nome, nossa senhora, é outro nome lá. Então, hoje o juiz não dá mais o endereço por meio desse sistema, né? Por quê? Porque pode, dependendo da situação, né, configura ali, né, um abusozinho da autoridade. Então, Pois é. tem várias questões interligadas aqui que você precisa mostrar a necessidade, você precisa provar que ele ganha mais. E como é que você vai provar? Você vai trazer muitos elementos ali, vai estar junto com o advogado para trazer vários Mas elementos dependendo do para caso você concreto, você tentar, né? porque você Outra precisa. história também, né? A gente perde. Se o juiz vai dar, é outra história, né? Não, o juiz, é isso mesmo, aquela história que eu falei aqui. Pedir, a gente pede tudo. Eu sempre falo, gente, a gente pode pedir tudo, fiquem tranquilos. Agora, o juiz é que vai decidir, tá? O juiz é que vai decidir se ele vai dar ou não vai dar o que a gente está pedindo. É claro que a gente vai fazer pedidos coerentes, pedidos que realmente dá, né? Vamos fazer umas balizas aqui nesse sentido. Vamos ver o que pode ser possível de ser pedido aqui. Aí, se é possível. Quando tem indícios, né? Se você consegue demonstrar que tem indícios, que ele está sonegando a renda dele, o Isso. patrimônio, até, né? Aí as fotos, né? Já é um indício, né? A foto. A foto já é um indício. Aqui, por aí, ele Às ganha vezes o R$ 2.000 carro que ele tem para registrado viajar no Detran, né? no carro. Você consegue demonstrar que ele tem um carro que tem um custo muito alto para manter, que não é compatível com a renda que ele está dizendo também. Mas geralmente essa turma aí, eles não colocam o carro nem no nome deles. Não, é. Mas tem uns que não, não são tão espertos, né? É complicado ali. Tá certo. Tem mais alguma pergunta? Não estou vendo aqui, não. Foi só a Daiane, esse comentário aí sobre a questão dos valores, como que fixa. Vocês podem mandar sugestões aí de temas para as próximas lives, né? Eu sei que tem muito assunto aí, até de pensão alimentícia tem muito assunto, mas tem também sobre guarda, sobre a partilha, né? Voltado assim para as questões jurídicas, ainda tem bastante coisa que a gente pode explorar aí no contexto de separação. Obrigada, Daiane, pela participação, viu? Precisando, pode mandar aí no direct dúvidas, questões, a gente tenta esclarecer aí na medida do possível. Tá bom? Obrigada, viu, Benigno, pela sua participação. Foi show, viu? Esses temas aí, essas questões são bem polêmicas mesmo e bem delicadas e com certeza são dúvidas que vão esclarecer para muita gente, né? Sim, muita gente. Obrigada, viu, Tá pelo bom? convite. Obrigada a você, obrigada a Prazer participação conversando aí de com você, todos. tá bom? Um beijo grande, saudade de você. Tchau. A gente se fala. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente, a participação. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí sugestões, perguntas, sugestões de assuntos e conteúdo nessa linha aí de a gente trabalhar as coisas que têm que ser resolvidas, tratadas e curadas após um término de relacionamento, uma separação,
quando envolvem crianças, principalmente os filhos, né, que é um momento delicado, e a gente tem que ter maturidade, inteligência emocional para poder lidar com essas situações no meio aí, dessa situação com crianças, né, que eles são os que mais sofrem nessa história. Brigadão, boa noite. Deixa aí o seu comentário, vou deixar gravado aí no IGTV para quem quiser compartilhar com outras pessoas que não puderam participar, assistir. Pode assistir depois lá no feed, tá? Obrigadão, boa noite.